Vamos então dar início aos nossos trabalhos, pedindo a todos silêncio, porque desde que nós chegamos nessa casa de oração já estamos sendo assistidos pela espiritualidade. E se nós não nos conectamos, se nós não ficamos em sintonia com a espiritualidade, nós desperdiçamos o que viemos realmente receber. Então peço a todos que permaneçam em silêncio, desliguem os vossos celulares ou coloquem no silencioso e que todos me acompanhem na prece para o início dos nossos trabalhos. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência, a benevolência, para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós lhes perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos. Fiz essa semana chamada de Semana Santa, né? Que a gente relembra a passagem de Cristo para o plano espiritual novamente através da crucificação. E um ponto que eu gostaria de levantar com vocês hoje, fazer vocês analisarem, se autoanalisarem. Jesus, ele só, infelizmente, teve o fim que teve por conta de toda a negatividade que existe entre os encarnados. Porque os encarnados, como um todo, infelizmente, em seus corações existem pontos em que não se tem luz, que precisa de uma atenção a mais, que precisava de um equilíbrio a mais. Se isso houvesse entre todos os encarnados, eu tenho certeza que muitas das barbaridades que vocês infelizmente vivenciam e presenciam aqui no planeta Terra não aconteceriam. E hoje eu gostaria de trazer essa questão para vocês. Se autoanalisem, vejam o que na vida de vocês está precisando de mais luz. Aonde você não consegue pensar com equilíbrio, aonde te provoca raiva, aonde te faz ter sentimentos dos quais você não se orgulha, que situações te provocam esses comportamentos que podem te fazer tomar atitudes que você vai se envergonhar depois, ou que você vai prejudicar a si mesmo ou ao próximo depois. Vocês estão aqui
nessa constante busca por um aprendizado, por uma evolução espiritual. E essa evolução, filhos, para que vocês alcancem, também é necessário a gente analisar aqueles pontos que a gente não gosta tanto. Ver aquelas partes obscuras do nosso espírito que ainda precisam de mais atenção, que ainda precisam de mais evolução, que precisam de mais equilíbrio. Se analisem, vejam quais situações te tiram do equilíbrio e comecem a se questionar por quê. Por que isso tem um impacto tão grande sobre mim? Por que em outras situações eu consigo agir de uma forma melhor e nessa não? E comecem a se policiar, filhos. Comecem a entender a causa disso e com isso, conhecendo a causa, vocês vão conseguir buscar esse equilíbrio de forma mais efetiva. Os encarnados, nós vemos, eles se acostumam com seus traços de personalidade. Eu sou assim e não vou mudar, seja por qual motivo for, seja porque eu sou muito jovem, seja porque eu sou muito velho, seja porque depende de outra pessoa, seja porque se eu mudar e o outro não mudar, não vai fazer diferença nenhuma, então eu vou continuar desse jeito. E daí vocês ficam justificando erros que muitas vezes vocês estão cometendo há muitas encarnações. Ficam justificando desequilíbrios que muitas vezes vocês estão tendo em várias encarnações. Não deixe para depois, filhos. A gente precisa ver com olhos criteriosos todas as nossas atitudes, tudo que passa dentro do nosso coração. Qualquer ponto da sua vida que você sabe que precisa de um equilíbrio a mais da sua parte, busque esse equilíbrio. Porque daí quando situações difíceis acontecerem, você vai conseguir agir de uma forma melhor. O que aconteceu com Cristo, o grande Espírito que encarnou nesse planeta, simplesmente para nos ajudar, ele não precisava passar por nada do que ele passou. E infelizmente ele voltou para o plano espiritual do jeito que ele voltou, fruto do nosso desequilíbrio, fruto da nossa falta de fé, fruto da nossa falta de autoanálise, de ver que é a gente que está errando e não o outro, fruto de raciocinar sobre as coisas e não simplesmente ser repetindo ensinamentos sem raciocinar se aquilo ali é certo, se aquilo ali ainda se aplica, se aquilo ali faz sentido. Então não entre nesse ciclo vicioso de simplesmente viver um dia após o outro. Raciocinem sobre suas atitudes, raciocinem sobre o que você escuta, se autoanalise, veja o que você erra, o que você acerta. Veja nos seus erros a razão desses erros, o porquê desse desequilíbrio e corra atrás para você ser uma pessoa melhor. É para isso que vocês estão aqui. E não é por ninguém, filhos, é por você mesmo. Quando você retorna para o plano espiritual, você é um espírito único. Você não vai analisar as atitudes de quem está ao seu redor, você vai analisar as suas. E será que você vai sentir orgulho de quem você está sendo? E em todos os ramos da sua vida, será que você está dando o seu melhor, o seu potencial máximo? Analisem isso, filhos. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema da palestra hoje é o céu e inferno. Esses lugares não existem. Será até ingenuidade pensar que exista um céu de ociosidade completa para eterno descanso. Como também infantil a ideia de ter um inferno destinado para castigar a rebeldia de seres imaturos. Não. Isso é incoerente com a grandeza de Deus. Como poderia a inteligência suprema do universo querer castigar ou vingar-se dos próprios filhos ainda inexperientes? Ou, em outra versão, entregá-los para suplícios infindáveis nas mãos de um diabo sarcástico e cruel? Não tem qualquer cabimento a propagação dessas noções e mesmo sua aceitação. A ideia de um local de eterna contemplação é incompatível com o dinamismo da própria vida. Da mesma forma,
destinar criaturas que erraram, sejam por ignorância ou por pequenez moral, para sofrimentos eternos, infindáveis, é algo que a própria razão recusa. Não tem qualquer lógica. Para uma época infantil da humanidade, tais ideias foram usadas para chantagear, dominar e tirar proveito de indivíduos acostumados a serem dirigidos, que não costumam raciocinar. Todavia, nos dias atuais, quando muitos já aprenderam a questionar, tais teorias perdem totalmente sua validade. Não existe inferno ou criaturas diabólicas destinadas ao mal eterno. Existem situações temporárias criadas pela mente enfermiça, rebelde, revoltada, que se escraviza a si mesmo em pensamentos de ódio que cria locais, tempos temporários, onde exercem algum domínio durante algum tempo sobre outros que se deixam dominar. E aqueles que encontraram harmonia, que estão bem consigo mesmo, que vivem o reino de Deus dentro de si, não se acomodam na ociosidade. Trabalham em favor daqueles que ainda se debatem nos degraus da evolução ou no sofrimento que construíram em todas as latitudes. Na verdade, céu e inferno são estados conscienciais. Quem está com remorso, com arrependimento, vive um inferno interior, podendo prender-se a esse estado por tempo indeterminado. Quem está com a consciência tranquila, em paz, está no céu de si mesmo. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Nós sempre estamos procurando tirar algumas ideias aqui, questão de reencarnação ligada a castigo, é longe disso, é refazer atitudes, situações que erramos em vidas passadas ou nessa mesma, e também aprender novos sentimentos, novas maneiras de seguir a nossa evolução. O céu e o inferno é uma outra coisa que tem muita gente que se apega a isso. Muitos têm uma visão do céu que as pessoas que morreram vão ficar dormindo, esperando um julgamento à volta de Jesus, ou às vezes aquelas imagens de céu com anjinhos tocando harpa em nuvens, como se ficasse lá sem simplesmente nada do que fazer. Como é em cima é embaixo, ou seja, se aqui embaixo se funciona desta maneira, com casa, com trabalho, com estudo, em cima é a mesma coisa, só que de uma maneira aperfeiçoada. Aqui é uma maneira imperfeita. Então sinto muito para aqueles que acham que depois que morrer vão descansar eternamente, bem longe disso. Vocês vão ter lugar para morar, vocês vão continuar trabalhando naquilo que é importante para vocês, aprendendo aquilo que é importante para vocês, continuando a ter uma vida com pessoas que às vezes você conhece na colônia que você foi, ou pessoas que foram nessa vida parte da tua vida, quando estava encarnado e que agora se encontram no plano espiritual. Então é uma versão muito melhorada do que vocês estão vivendo hoje. Então não tem ociosidade nenhuma. A vida literalmente continua como continua aqui. E a partir do momento que você morre, que você fecha o olho aqui, quando você abre lá, você é a mesma pessoa. Não se tornou santo, não teve conhecimentos extras, nada. Você tem o conhecimento que você já tinha, que você adquiriu durante toda essa tua vida e nas vidas anteriores, que às vezes você se lembra de muita delas. Mas você continua sendo você mesmo. E o inferno, então, seria o absurdo dos absurdos, né? Achar que o Deus nos criou para depois fazer a gente sofrer se a gente não obedeceu. E criou o inferno, ainda não é nenhum sofrimento, é para ficar queimando eternamente no fogo do inferno. Um Deus que nos pede para perdoar 70 vezes 7,
um Deus que nos fala só de amor, que o amor é o principal de tudo, mas ele agiria completamente ao contrário, jogando seus filhos no fogo do inferno. Nada disso existe, meus filhos. O próprio umbral que se fala do Espiritismo, que muitos conhecem, umbral não foi criado por Deus, não foi criado por Jesus, não foi criado por espírito nenhum, foi criado por cada um de nós, porque a energia negativa, a energia pesada que todos estão emitindo é uma energia pesada, ela desce. Então lá embaixo é pesado, é fruto da energia do planeta como um todo, de cada um de vocês. E o que te leva para lá é quando você tem o mesmo tipo de energia. E o mesmo tipo de energia é a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de agir. Se hoje você acha que não merece nada de bom para você, ou se realmente faz coisas muito erradas, e assim por diante, se você está sempre envolto em pensamentos negativos, a tua energia é pesada. Por isso que você acaba indo para um determinado lugar, num umbral, onde essa energia pesada está. Energia atrai energia, semelhante atrai semelhante. E quando você está em equilíbrio, a tua própria equilíbrio, a tua energia de luz te leva para cima, muito para cima, ou um pouco só para cima. Então você é que decide para onde que você vai, com a tua maneira de agir e de pensar, com a energia que está em volta de você. Aí muitos até espíritas, vê se iam criar um vale dos suicidas. Evidente que ninguém criou um vale dos suicidas, o vale dos drogados, o vale do não sei do que, claro que não. Só que quando a pessoa, ela às vezes comete o suicídio, ela, quando entra no plano espiritual, que ela vê tudo que ela fez, ela não consegue se perdoar. E a energia é negativa. Então ela vai para aquele lugar atraída pelo mesmo tipo de energia. E outros que fazem a mesma coisa se atraem pelo mesmo tipo de energia. Por isso que em algumas determinadas regiões do umbral acabam ficando pessoas que tiveram o mesmo problema aqui em cima. E não é alguém que está dizendo, você vai para cá, você vai para cá, você vai para lá. Não. É vocês mesmos que estão decidindo de acordo com as atitudes de vocês. E isso que é importante. Vocês têm que entender que quando se fala que o céu, o inferno está aqui dentro, literalmente ele está aqui dentro. É você que decide. Às vezes eu escuto muito no país de vocês, pessoas dizendo, mas se eu estivesse em tal país do primeiro mundo, a minha vida seria melhor, lá eu estaria bem. Quantas pessoas estão se matando lá? Cometendo suicídio? Então, quando a pessoa comete suicídio, é porque o país não é o que vai fazer você ter uma vida tranquila ou não, saudável ou não, é você. A felicidade, a tristeza, o ódio, a raiva, o equilíbrio, a serenidade, está dentro de você, não está fora. Pode ser que muitas pessoas estão à tua volta e te ajudem para um lado ou para o outro, mas quem decide ir para um lado ou para o outro é você, não são os outros. Então não pense que Deus está lá sentado num trono olhando, não, você é para o inferno, você é para o céu, não é nem a espiritualidade que faz isso, é a tua energia que te leva automaticamente para o lugar que você acha que você merece ir ou que você fez por uma vida inteira. E sabe por que eu falei para o lugar que você merece, que acha que deve ir? Porque tem pessoas que desencarnam e poderiam ir para boas colônias, têm um merecimento para isso. Mas ela se julga errada, ela se julga não merecedora, ela acha que ela não deve ir para lá, que às vezes cometeu um erro e não consegue se perdoar, e ela acha que ela tem que sofrer. Então, mesmo ela tendo a possibilidade de ir para uma boa colônia, ela automaticamente, pela energia dela, ela se leva para baixo, ou fica aqui na cidade, andando para um lado e para o outro, porque ninguém pode obrigar ninguém a fazer nada. Se ela quer, ela está usando o livre-arbítrio dela. Sempre terão espíritos de luz tentando convencer que o lugar dela não é ali, mas se ela continuar insistindo, ela vai permanecer ali. Livre-arbítrio. Por isso, filhos, é o que nós mais falamos nessa casa. O que vocês estão fazendo todos os dias?
Qual é o tipo de energia que eu acho que está te envolvendo? Qual é o tipo de energia que vai decidir se você vai para cima ou se vai para baixo? É isso que vocês têm que olhar. Vocês, como que vocês estão no dia a dia? Isso é que faz toda a diferença no teu momento do desencarne. Nada mais do que isso. É você que decide para onde você vai. Claro que tem gente que decide que merece já sentar lá do lado de Deus e não tem merecimento disso, mas ainda não chega lá. Mas de maneira geral, todo mundo volta até normalmente para a mesma colônia que já saiu. Alguns aproveitam tanta encarnação que dão um pulo para colônias superiores. Muitos daqueles que viram o nosso lar, que já acharam aquilo maravilhoso, meus filhos, nosso lar é a primeira colônia encostada no nível da terra, encostada no umbral. Aquilo ali é o básico do básico, o umbral ainda é muito para evitar que vocês tenham um choque muito grande quando desencarnam, para não mudar muito a maneira de vocês viverem. Mas é assim mesmo, está muito longe de ser realmente o verdadeiro paraíso, como são as colônias superiores. E como é que se chega lá? Equilíbrio, serenidade, amando, fazendo o melhor possível, caridade. E por que se fala muito da caridade? E às vezes as pessoas não entendem isso no Espiritismo. Caridade não é necessariamente dar dinheiro para alguém. Claro que às vezes a pessoa está precisando daquilo, não sei se é correto, se você pode dar. Mas a caridade é se importar com o outro, olhar para aquele que está precisando de ajuda e se importar com a pessoa. Às vezes fisicamente você não consegue fazer nada para ajudá-lo, então reze. Muitas vezes você rezar para alguém, você emite uma luz grande para aquela pessoa, que ajuda a limpar as energias dela, ajuda a afastar espíritos. É tratar as pessoas com respeito, com consideração, qualquer pessoa. Quando se falar que é o próximo é realmente quem está próximo de você. Porque tem pessoas que adoram ter uma convivência com aquele próximo que está em outra cidade, em outro país, só pelo celular. Aí é fácil você falar a hora que você quer, você responde como quer. Se não está querendo conviver, simplesmente bloqueia a pessoa e pronto, não vê mais. Mas as pessoas que você não consegue bloquear porque fisicamente estão em volta de você, você está fazendo o melhor possível para a convivência com elas? Porque pode ser que ela não entenda, pode ser que ela não aceite, pode ser que ela fique uma vida te incomodando, e se ela está ali te incomodando, ela está te ensinando paciência, equilíbrio, tolerância. Ela está ali te ajudando. Mesmo a gente sabe quando está encarnado é difícil entender isso. E quando desencarnar, você vai chegar lá, pois é, ficou me testando, mas eu consegui na maior parte das vezes manter o meu equilíbrio. Hoje eu estou aqui numa colônia boa. Pode ser que essa pessoa não esteja. Pode ser que até poderia estar lá, mas quando ela viu tudo que ela fez, ela não conseguiu e infelizmente foi para a hora no umbral. E a visão de demônio, então, meus filhos, é o maior absurdo do mundo. Deus não criou nada disso, e vocês olhem a parte de baixo, como eu falei, como é aqui e como é a parte de cima. Eu aposto que cada um de vocês aqui conhecem pessoas extremamente boas, que às vezes vocês acham que deve ser um santo, como vocês conhecem ou já viram na televisão, onde for pessoas que são verdadeiros demônios pelas coisas que eles fazem. E essas pessoas, quando desencarnam, descem vão para o umbral. E elas vão estar lá continuando muitas vezes a fazer maldade. Então não é que tem lá um diabo chifrudo com rabo e querendo matar e deixar todo mundo no fogo. Não funciona assim. Só que a espiritualidade ela também tem muitos poderes, principalmente porque não pense que os que estão lá embaixo eles não são inteligentes. Tem muitos espíritos com muita inteligência que estão lá, porque usaram essa inteligência para fazer mal normalmente para muitas pessoas. E é muito fácil dominar até os espíritos que às vezes estão perdidos por aí, que não sabem o que fazer, assumindo uma imagem, uma figura que causa medo. Porque o espírito, quando ele tem uma inteligência, ele sabe mudar o corpo espiritual dele, o corpo espiritual. Ele bota a imagem que ele quiser, inclusive às vezes até do teu familiar. É muito fácil.
Então, para eles assustarem as pessoas com figuras monstruosas, é o que funciona até para aqueles espíritos que estão lá embaixo perdidos se transformarem em escravos dele. Então, percam essa visão de um céu que não vão fazer nada, vão ficar sentado ou dormindo, esperando alguma coisa, ou sentado numa nuvem lá vendo o anjinho tocar harpa. E também percam essa visão de um demônio que está te carregando lá para baixo. Se você vai para cima, você vai para baixo, não é ninguém te carregando. É você com os teus pensamentos, com as tuas atitudes, decidindo o lugar que você vai. E essa é a grande justiça do Pai. Você vai para onde você merece, de acordo com as tuas atitudes. Por isso que o importante é todo dia a gente pensar: o que eu fiz hoje? Valeu a pena? Ou eu estou botando meu pezinho para baixo? Se eu estou botando meu pezinho para baixo, errei, procura acertar. Se não consegue acertar, usa isso como um exemplo do que não continuar fazendo, e vida que segue, e continua fazendo o teu melhor. Se tem alguém que te incomoda, atitudes muito negativas, aprenda com essa pessoa e não faça a mesma coisa com outros, porque você já sabe o sofrimento que causa. E se você está fazendo alguém sofrer também, você pode ter certeza que você está envolvendo o teu corpo em energias negativas. E daí, se as coisas não dão certo, a culpa é de quem? É de Deus, da espiritualidade, é de todo mundo, menos tu. Analise a tua vida. É só você com você mesmo, é você com a tua consciência, não é mais ninguém. Então faça o melhor possível, que a paz esteja com todos vocês.